Fala galera, amante de luta e amante de MMA, estamos aqui hoje com o quarto episódio do nosso podcast MMA de A a Z, em parceria com a TV Fight. Estou aqui eu, Rafael Santos, junto com meu amigo Henrique Santos. Tudo bem, Henrique? Tudo bem? Fala galera, amante de MMA, pessoal que fiel, fãs de octógono, fãs de cages, fã de decágono, fã de rings. E vamos pra luta, vamos para mais um final de semana que promete ser dos bons, né? Vários cards interessantes aí, também vamos falar do evento da semana passada. E vamos ver que hoje tem muito assunto bacana. Essa é mais uma edição, a nossa quarta edição, ou quarto capítulo também do nosso podcast. Devolvo a peteca para você, Rafinha. Bom, hoje a gente vai falar basicamente do evento que aconteceu no último sábado, Fight Night 178, onde o Covington venceu o Tyron Woodley. Também vamos ter um evento do Bellator, vamos ter também a grande luta entre Israel Adesanya e Rachinha. Além disso, também vai ter Dominic Reis e Jan Blachowicz. A gente tem basicamente 3 eventos para a gente estar falando. E vamos começar falando um pouco sobre o Fight Night 178, Colby Covington versus Tyron Woodley. Qual que é seu principal destaque? O que você quer começar falando, Henrique? Então, vou lembrar alguns destaques. O destaque principal foi a vitória de Colby Covington sobre o Tyron Woodley. Aquilo que a gente conversou, né, sobre no último podcast, sobre a questão qual Woodley que entraria no octógono no sábado. E aconteceu que o Woodley que entrou foi o Woodley apático, sem segurança, na verdade uma falta de confiança tremenda no Woodley. E o que eu fico mais confuso é entender que ele, com seus 38 anos, em decadência também física também, né? E ele fala que não sabe o que aconteceu, mas ele acredita que vai dar a volta por cima. Sinceramente, Rafinha, vai ser, se isso acontecer, que eu acredito que não aconteça, vai ser uma das maiores reviravoltas na carreira de um lutador. Porque é muito difícil chegar a esse ponto, né, esse fundo do poço, porque a questão não é nem técnica, porque ele até tem fundamentos. Ele é um cara bastante atlético, não sofreu tantos danos na carreira, mas a questão dele é exatamente isso aí, é psicológica. Ele, durante seus últimos combates, perdeu 15 rounds seguidos, isso é incrível. Sinceramente, eu nunca vi um lutador campeão do mundo perder 15 rounds seguidos, sendo dominado, né? E a questão dele é isso aí, é uma falta de confiança. Ele tem muitas armas no wrestling, tem uma mão de direita muito forte, né, na toa que foi ela que derrubou o direto direita, foi o direto ou o overhand de direita que derrubou o Rob Lowe, né, em 2016. Então, isso que eu fico confuso. Ele, na entrevista pós-luta, ele falou que vai voltar, que ele não sabe ainda o que aconteceu com ele nas últimas 3 lutas, mas ele falou que vai voltar melhor, e algo que a gente sabe que não é isso. Falou que não vai trocar treinador, não vai se aposentar, vai continuar, vai continuar com o seu plano de jogo. Então fica difícil de entender isso. Outro destaque bacana foi a pancadaria Donald Cerrone e Nico Price, luta muito divertida, uma luta alucinante do início ao fim. O Nico Price garoteou e também foi um pouco, como é que eu posso te dizer, descuidado com aquele dedo no olho. Aquilo ali é inadmissível que ele fez com o Cerrone. Se eu não me engano, foi 3 ou 4 dedadas, né, no olho do Cerrone. O Cerrone cresceu no terceiro round. Se não tivesse, na minha opinião, o dedo no olho, o Nico Price teria até vencido o combate. Não sei a sua opinião, Rafinha. Mas vi também o Cerrone muito lento na trocação. Conseguiu atingir bem o Nico Price. Acredito que o Nico Price também teve que imprimir um ritmo muito forte no primeiro e segundo round, né, tentando arrancar a cabeça do Donald Cerrone. Uma boa troca de golpe de ambos lutadores, só que o Cerrone sempre no infight, sempre no pocket ali, sofrendo, sempre tomando o último golpe, e ainda mais um golpe de impacto, né? Sempre sofrendo o último golpe de impacto ainda. Então foi o que o Nico Price conseguiu marcar. Destaques e performances individuais muito boas para Khamzat Chimaev, Johnny Walker, que tem que botar mais a cabeça no lugar. Marquez Dern foi muito bem. Teve uma luta também bacana entre Kevin Holland e Darren Stewart.
E por aí vai, o Damon Jackson surpreendendo todo mundo, pegando a guilhotina no terceiro round, o Mirsad Bektic, que era amplamente favorito. A brasileira Mayra Bueno venceu, finalizou a Mara Borella, que acredito que deve ser demitido no Ultimate. Então são alguns destaques aí do meu, Tyson Nan também, nocauteando o Jeremy Rivera, também no segundo round. Então esses são os meus destaques aí do evento de sábado. Sim, concordo com tudo que você disse, inclusive refalando, já conversou no podcast anterior, eu acreditava realmente que o Tyron Woodley ia vir fazer o que ele fez. Não acredito que ele tenha a capacidade de se renovar, se reinventar, acho que ele já cansou, não é um lutador que gosta de lutar. Uma coisa que faz falta para ele não é nem a questão do desenvolvimento, porque ele é muito bom lutador, mas aquela questão dele não lutar, não defender cinturão, ficar lutando poucas vezes, tirou aquele ritmo dele. O Covington, querendo ou não, mesmo com aquelas questões dele demorar um pouquinho, ficar reticente a aceitar uma luta ou outra, ele tem uma frequência de luta um pouco maior. Então isso faz diferença. Quando dois grandes lutadores se enfrentam, a sequência e o ritmo de luta fazem muita diferença. Por exemplo, você citou a questão do Donald Cerrone e do Nick Price. Na minha modesta opinião, o Donald Cerrone é um claro porteiro. Ele é um porteiro de um nível muito alto. O Nick Price veio com uma luta constante, interessante, e não conseguiu passar pela portaria. Ele ficou nesse nível. Por quê? Quando um lutador é superior ao outro, ele precisa fazer mais do que ele já fez. Então ele tem que tentar fazer algo diferente. Como é o Chimaev. O Chimaev, ele vem invicto e a cada luta ele vem sendo mais dominante. Ele tem uma margem de evolução. Então, quando ele trombar com algum porteiro forte da divisão, possivelmente ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Por isso que eu acho que é muito importante que tenha um ritmo de luta, para que quando chegue no momento de confronto máximo com o lutador do seu nível, você precise de ritmo e capacidade. Então, fazendo um combo das 3 primeiras lutas. Acho que o ritmo que o Chimaev tem de luta, o Tyron Woodley não tem. E o nível competitivo que o Covington tem, o Nico Price ainda não tem. Acredito que o Donald Cerrone vai fazer mais algumas lutas. Não acredito que ele se aposente, igual eu falei no podcast anterior. Ele gosta de lutar e ele tem um estilo de vida que ele não guardou nada. Então ele tem que se manter lutando. Acredito que o Chimaev, se bobear, luta sábado e aparecer alguma lesão, luta sábado e não tem problema nenhum. Acho que o Covington tá bem na divisão, apesar de ter sido derrotado pelo Kamaru Usman. Tá bem na divisão, vai pegar algum grande lutador. Eu marcaria o Covington contra o Leon Edwards. É uma luta interessante, porque o Leon Edwards precisa de luta. Alguém tem que dar uma luta grande para ele. Então, acho que seria uma boa luta. Falando sobre o Johnny Walker, queimou a língua de muita gente porque ele conseguiu reverter uma situação que era bem desconfortável. O Ryan Spann vinha melhor e o Johnny Walker conseguiu a vitória, muito bom. A Mackenzie Dare, que é a americana barra brasileira, conseguiu a finalização contra a experiente Randa Marcos. Gostei da luta do Bertie contra o Damon Jackson. Me surpreendeu a vitória. E também gostei do Tyson Nan ganhando. Acho que foi um evento bom, um evento interessante. E alguns elementos conseguem completar outros elementos. Muita gente sai desse evento muito melhor do que estava anteriormente. O Covington mostra que ele é um top da divisão. Ele vai brigar por cinturão de novo. Tyron Woodley, não vejo mais em condição. O Cerrone continua como um porteiro exemplar. O Chimaev, só Deus sabe onde ele pode chegar. O Johnny Walker cresce numa divisão onde a gente já falou que são a maioria pegadores e não americanos. Então ele consegue organizar uma situação importante. A Mackenzie Dare volta a ganhar, consegue organizar essa situação. O Kevin Holland também consegue uma sequência um pouco melhor. Então foi um evento, acho que nota 8,5. Não daria 9 porque não teve grandes nomes, mas 8,5, um evento para você poder assistir tranquilamente. O que você acha? Tem mais algum destaque dele? Quer falar mais alguma coisa? Só para dar uma pincelada, né? Do top 10 hoje, o único americano é o vai descer para os médios. Então, tirando isso, no segundo, que é o único americano no top 15. Vai ser o único americano no top 15, como você falou, né? E acredito que mais o vencedor da luta entre o Reyes
e Jan Blachowicz no sábado, vai abrir mais uma vaga para alguém entrar nesse top 15, né? Pode entrar o Sampru, que é um haitiano, e pode entrar o Ed Herman, né? Que vem de 3 vitórias seguidas. Né? Então vamos ver quem entra nesse ranking aí, depois da atualização que tiver da luta. Né? No mais, acredito que é isso mesmo. O Johnny Walker está agora na SBG, Irlanda, né? Em Dublin, né? Tá treinando lá com o coach Kavanagh, com o exército de irlandeses aí que faz parte do Bellator, né? Então, acredito que ele vai melhorar muito na trocação, né? O John Kavanagh tem isso aí como seu ponto forte, a trocação nesse BD. Tem muitos bons trocadores, né? À toa que ele tá tentando transformar o James Gallagher num trocador também do peso galo, que é do Bellator, né? Tentando tratar ele como um bom strike também. Então, tá em uma boa academia, tem 28 anos, tem a margem para evoluir o Johnny Walker. Acredito que ele possa ainda fazer ainda barulho, chegar, quem sabe, no top 15, não sei, né? O Blachowicz tem 37 anos, o Marreta tem 36, então é uma galera que já está se envelhecendo. O Johnny Walker tem 28, ou seja, dependendo da evolução dessa categoria, o Johnny Walker pode sim chegar, né, a um top 5 aí do Ultimate, não seria surpreendente não. E daqui uns dias a gente falar em Johnny Walker disputando, quem sabe, uma cinta. Se vai ser campeão, só Deus sabe, só Deus irá dizer isso. Mas na questão mesmo de tecnicamente, como, né, o andamento, a renovação da categoria implica nessa colocação, nesse exemplo, aí, nessa perspectiva futura do Johnny Walker. E já que você falou de Bellator, você citou alguns lutadores do Bellator, vamos falar do Bellator que vai acontecer na Itália. O Bellator, onde a luta principal vai ser o Fabian Edwards versus Costello Van Stennis, que, na minha opinião, vai ser um evento muito interessante porque ele vai ser um evento diferente do que a gente está acostumado com o Bellator. E se o assunto é Bellator, acredito que você sabe mais do que ninguém, queria que você fizesse falando sobre o Bellator, e eu já deixo o meu destaque, que uma luta que eu acredito que nesse evento vai ser muito boa, é a luta entre o Nicolo Soli e o George Hardwick, que eu acho que vai ser uma luta muito boa, 2 pesos leves que eu já assisti algumas coisas dele, um é italiano e o outro é inglês. Eu acredito que vai ser uma luta muito interessante, apesar de estar no card preliminar. Então, gostaria que você desse o relator que vai acontecer na Itália. Então, Rafa, pegando esse gancho, é um exemplo, um evento que não tem, né, aqueles grandes nomes que a gente fala, né, os grandes nomes americanos, né, do Bellator, os nomes tradicionais que a gente conhece. É um evento que bastante prospecto, a ideia até do Scott Coker é exatamente isso, né, promover o mercado europeu, trazer estrelas de lá, e eles se autopromoverem com esses cards, né, e não é à toa que o evento é Bellator Europa Series edição número 8, e contra com um duelo que, para mim, poderia estar no evento numerado do Bellator, até na Europa, né? Fabian Edwards e Costello Van Stennis, para mim, um lutaço, né? Até eu te mandei, né, uma lista do ranking que a gente fez, né, um ranking mundial a gente pegou como base, são 2 caras que estariam no top 5 desse ranking da categoria peso médio do Bellator, né? Não seria exagero nenhum, pela questão da divisão peso médio ser vazia no Bellator. São 2 caras que o Fabian Edwards vencendo chegaria a 10-0, né, chegaria a quase 5 vitórias seguidas no Bellator. E o Costello Van Stennis acabou de sair de um evento contra o John Salter, na qual ele perdeu por decisão unânime. Que não seria nenhum demérito para o Costello Van Stennis perder por John Salter. Veterano do UFC, finalizador, grappler, não seria problema nenhum. Então, é uma luta que quem vencer fica na cara de um grande nome, né? Pode ser um Anatoly Tokov, pode ser um Lyoto Machida, não seria problema nenhum. O Lyoto descendo para o peso médio, receber um deles. E o favorito na luta, eu acho mais completo ainda, já dando meu pitaco sobre a luta, eu acho o Costello Van Stennis favorito, apesar da galera depositar suas fichas no Fabio Edwards, até para o mercado inglês seria uma boa, né? O irmão do Leon Edwards, né? Fabio Edwards, então seria até uma boa para ele também promover, e é uma luta muito interessante. Em pé, o Fabio Edwards é muito rápido, tem muito boas combinações, mas eu vejo o Stennis mais completo. Apesar de ter apenas 14 lutas contra 9 do Edwards, vejo ele mais completo, já passou por competição de alto nível, e vejo favoritismo por Costello Van Stennis entre 60 a 40, entre 65 a 35, é o meu palpite. Tem no come-evento o Mike Shipman, que é um cara que já é uma revelação, né, que já está consolidada no Bellator, né, um cara,
como se fosse um porteiro da categoria peso médio, né? Ele perdeu pro Van Stennis, também perdeu pro Fabian Edwards, ambos aí, foi nocauteado pelo Stennis e perdeu na decisão dividida contra o Edwards. Então, um cara que tá ali no bolo ali, vai enfrentar o Pietro Penini, que é um lutador italiano, lutador da casa, que vem evoluindo, prospecto ainda. Também tem o Will Fury, que é parceiro de treinos do Conor McGregor. O próprio Nicole Soli, que você falou, contra o George Hardick. O pessoal do Bellator deposita muita confiança no Nicolo Soli. 3-0, invicto. Tem tudo para se manter aí, ser um bom prospecto aí no radar do Bellator, no peso leve. O Stefano Paterno, que lutou num card principal do Bellator 233, que ocorreu, do Bellator 230, que ocorreu na Itália, em novembro do ano passado, enfrenta o Ion Pascu, um salto na sua competitividade, né, na sua trajetória no Bellator, um salto já, ele venceu a última luta que ele teve no Bellator. Também tem o Akoni Wallins enfrentando o Wolf Davis. O Wolf Davis é favorito dessa luta, também é um peso médio, que é um peso meio médio, mas também que luta de leve, ele fica alternando entre as categorias. Prospecto também, Bellator também tá de olho nele. Outra luta muito bacana, Daniel Scatiz enfrentando o Kevin Hughes, que dá 10-1, o Hughes favorito, mas eu não descarto também uma possível vitória do raçudo italiano Daniel Scatiz. Vai estar lutando em casa, apesar que tem sem torcida, fica neutro para todo mundo, mas 60-40 pro Kevin Hughes. Tem o Jeremy Plett enfrentando o Adeli, o Franz Emilambo, que para mim é um desperdício, tá nesse card preliminar, é um campeão do peso galo, se não me engano, do UFC ou do Bama, mas acredito que foi campeão peso galo do UFC, um evento da África do Sul, e vem no Bellator já fez 3 lutas no Bellator, venceu 2 e perdeu a última, né, pro Rick Banderas, por finalização. Ele foi finalizado pelo Rick Banderas no Bellator 240, que aconteceu em fevereiro. Então, é uma luta muito interessante pro Francis Emilambo, que eu ponto ele como como 9º colocado no ranking, né, no eventual ranking de pesos galos. Então, esses são os meus destaques, né, do Bellator Europa Series desse sábado, né, que tem um batalhão de pesos de islandeses, de italianos, de ingleses. Então, é um evento muito interessante, vai estar disponível no aplicativo do Bellator e no YouTube também vai estar tendo a transmissão. Acredito que deve ser reservada só para os americanos a transmissão no YouTube e mundialmente no canal do Bellator aplicativo. O card principal que fica incógnita, né? Vai ser transmitido na Inglaterra e na Irlanda, mas nada sobre os América do Sul ou América Latina. Sim, concordo com tudo que você disse. Até acrescento a questão do evento ser na Europa com lutadores nativos do continente, e isso faz com que aproxime, mesmo que de maneira não direcionada ou rápida, mas faça com que alguns lutadores lutem mais próximos da sua casa. Então, eu acho que isso é uma coisa que muitos lutadores se queixam no UFC. Por exemplo, um lutador italiano no UFC, ele vai ter que lutar muitas vezes nos Estados Unidos, e ele tem que levar muita gente para os Estados Unidos, ou fazer alguma luta no Brasil, ou fazer alguma luta em algum outro estado. Poucos eventos acontecem no Japão, por isso que a gente vê muito lutadores que são ali da região da Austrália lutando muito no Japão, lutadores do Japão lutando muito na Austrália, porque é o que tem mais próximo e eles são obrigados a se adaptar a essa condição, porque é teoricamente o menos pior. Sextou que muitos atletas aqui treinam em algumas academias que são nos Estados Unidos, mas eu acredito que muitos deles não têm essa condição ainda. Talvez um lutador ou outro tenha a comodidade de treinar no seu continente, treinar no seu país, com a sua equipe, porque ainda não tem um aporte financeiro tão grande. Então, quando tem esses eventos, eu acho muito importante. Por isso que foi o meu primeiro destaque. É um evento muito importante. Primeiro para o lutador, depois para a gente como um espectador. Então, acho que o Bellator está de parabéns em realizar um evento assim, porque faz com que o lutador tenha a capacidade de se sentir mais próximo, mais acolhido. Diferente de que alguns brasileiros que só lutam no Brasil ou só lutam fora. Acho que é interessante você fazer esse trabalho de sair um pouco daquela grande mídia e lutar um pouquinho mais próximo da sua casa. Podemos dizer que seria uma questão de um Fight Night do UFC, porém, mesmo assim, é um Fight Night com grandes lutadores. Você citou que algumas lutas são importantíssimas, e eu acredito que Nicolas Soros versus o George Hadwick, que eu falei,
Possivelmente será uma luta mais interessante do que muitas lutas de card principal de evento numerado do UFC. Então, por isso que eu acho que eu tenho muita esperança que seja um bom evento. E como você falou, a gente vai ter que se debater um pouquinho para poder assistir o evento, mas você que consegue, tem um interesse, tente assistir depois do evento. Se conseguir, procure em rede social, algum highlight, alguma coisa, ou acompanhe a nossa próxima edição do podcast, que a gente vai estar falando para vocês como foram as lutas. Tem mais algum destaque do Bellator, Henrique? Então, só dando uma pincelada, que vai ser uma série de 3 eventos, né, na Itália, e de olho aí que muita gente que sair vitorioso desse evento vai ser alçado a voos maiores, né? E só dando uma pincelada do Bellator aqui, mais uns 2 minutinhos, 1 minutinho no máximo, é que o Bellator, o Scott Coker tem se esforçado demais nessa questão aí desses mercados. Por exemplo, como você comentou aí, né, o UFC não fez eventos na Itália ainda na sua história, né? Mas tem lutadores importantes, né? Como Martin Vittori, né? O Alex Sakahara, que veio do UFC, tá no Bellator hoje, né? Que é o grande embaixador do Bellator na Itália. Tem o Martin Vittori, que é o top 13, se eu não me engano, né? Top 15 do UFC hoje, não é isso? Tem o outro que lutou esses dias agora, esqueci o nome dele, fugiu. Outro italiano agora, que foi nocauteado. Tem o Carlos Pedersoli, que também vai lutar no próximo evento, outro italiano que veio do Ultimate, fez 3 lutas no Ultimate e volta para a Itália. Então o Bellator está aproveitando esses lutadores italianos. Tem a Maria Borella, que lutou semana passada, também é uma italiana, que deve ser demitida, e acredito que o Bellator deve se esforçar para trazer ela, justamente por ter esse alvo, como ter o público italiano como alvo. Então o Bellator tem se esforçado muito para continuar fazendo eventos na Irlanda, né, em Dublin, porque desde que quando o McGregor virou o astro que é hoje, nunca mais ele voltou da Irlanda. Né? E outra, o UFC não teve mais nenhum irlandês com destaque. Você lembra depois do Conor para liderar um evento em Dublin? Acho que não teve, né? Cara, não. Então, Teve até o amiguinho dele, mas não chegou a ser destaque, não. Exatamente. Então você vê caras, por exemplo, o James Gallagher lotando a arena nos últimos 2 eventos que ele teve na Itália, na Irlanda, ele lotou a arena, entendeu? Vendeu os 8 mil ingressos da arena e o Bellator tem trabalhado isso, continuando em Dublin, firmando base em Milão, agora vai para Paris, que é um baita de um gol, né, ainda com público ainda, então foi sensacional a jogada do Coker. Promete ir em 2021 na Holanda, e tem lutadores para isso, né? Mousasi, né? Tem o Costello Venstens, que se vencer agora vai ser um cara que poderá, quem sabe, encabeçar um evento na Holanda. Não tem os grandes nomes da Holanda, né? Que são o Stefan Struve, o Overeem. Mas tem o Merv Manhoff, tem os caras evoluindo, tem o Ilias Boulaid, que vai lutar na semana que vem, tem o Robson Van Smolen, que vai lutar também na semana que vem, que são todos holandeses casca grossíssimos. Ou seja, o Bellator tem preparado o polo e esses frutos da Europa vão ser, daqui a 1 ou 2 anos, já vão ser recompensados, né? Já teve a Olga Rubin do Bellator Israel disputando o cinturão peso-pena feminino. É um fruto do mercado do Bellator, né? A ação do Bellator no mercado israelense. Acho que o único país europeu que o UFC realmente tem uma grande quantidade de lutadores é a Rússia. A Rússia Exatamente. que foi a questão do Fedor que abriu as portas para o MMA russo, e o UFC conseguiu abraçar esse país. De resto, eu não consigo ver um país europeu que tem tanto lutador no UFC, principalmente de relevância. A Itália também tem o de Chirico, que eu lembrei agora. Isso é isso que eu ia falar. Alessio de Chirico, isso. Se você for ver lutador irlandês, é muito raro. A maioria é lutador que está na onda do Conor, lutador da equipe dele, Exatamente. algum lutador que ele tem algum tipo de trabalho específico. Você consegue ver um irlandês necessariamente que você fala assim, cara, aquele irlandês ali não tem ligação nenhuma com o Conor. Dificilmente você vai ver. Inclusive teve alguma coisa Duff, não lembro. O último cara que tinha vencido Joy Duff. tinha vencido o Conor e foi pro UFC muito mais por esse hype do que por qualquer outra coisa. Então, Ele tá aposentado hoje, né? Daí você vê a questão do UFC na Europa, é mais fácil você ir pro UFC por 3 anos atrás ter vencido um cara e no restante perder tudo, do que você fazer uma carreira. Porque, teoricamente, eles falam que são eventos
não tão importantes. Então, acho que o Bellator dá um passo muito importante fazendo isso. O que o Dana White está conseguindo fazer com o Contender Series, esses eventos, né, Exatamente. vão ser importantes porque o lutador vai se sentir acolhido. É difícil competir a questão financeira, mas imagina um lutador da Itália que fala assim, cara, eu posso lutar perto de casa, tem um evento que acontece aqui. Então, isso ajuda um pouco. Porque a gente às vezes esquece o lado humano. O lutador também tem o desejo Exatamente. da sua família, lutar perto de alguma coisa, não é só financeiro. Tem um lutador que gosta dessa questão de, poxa, eu fui campeão aqui, não sei o que e tal. Por isso que é muito importante a gente ver os lutadores emocionados quando vão estar em casa. Eu cansei de ver um Uhum. lutador brasileiro, o Minotauro, uma lenda, chorando porque lutou em casa. Eu lembro do. Uma luta no Japão. Eu não lembro do lutador, faz bastante tempo. Cara, lutador histórico emocionado. Acho que o Bellator consegue fazer isso e consegue organizar. Só para finalizar, uma pergunta. Dentro desse evento da Itália, a gente sabe que não vai ter torcida, mas os italianos, qual você acha que é o mais querido pelo país? Você acha que conseguiria ser um prospecto interessante para daqui a um ano e meio, encabeçar um card numerado do Bellator na Itália? Dentro desse evento, você tem algum italiano que tenha poder de fazer isso? Então, o único italiano que está nesse card, né, falando sobre desse card, o único que teria essa chance de podemos dizer, promover um evento não ser numerado, né, um Europa Series da vida, é o Stefano Paterno, né, que já lutou contra o Royce Holston, ele perdeu, que vai lutar no Bellator da França, é um cara que poderia estar nesse nível, né, o Danilo Beluardo também que está no Ultimate, se não me engano, foi demitido recentemente, lutou pelo Ultimate, o Stefano Paterno também venceu ele. Então, esse desse card aí seria ele, entendeu? E daqui 2 ou 3 anos, sendo bem lapidado, o Nicolo Soli poderia. Hoje, o Stefano Paterno, entendeu? Hoje, o Stefano Paterno seria esse cara para promover um Bellator um Bellator Europa Series na Itália como um evento. Não é à toa que ele tá com uma quinta luta principal da noite. Né? E o cara que ele vai enfrentar, que é o Ion Pascu, é um cara, é um top, como é que eu posso dizer, um top 20, né? Um porteiro do top 20, né? Venceu ele, você já tá automaticamente sendo elevado patamares do meu médio, né? Que também é uma selva de leões no Bellator também. Acho que dentro disso a gente consegue fechar o Bellator. Falamos bastante, porque eu realmente estou feliz. É um evento que me faz pensar que o Bellator está dando um passo para um lado e historicamente já tem alguns passos para esse lado, mas a consolidação, como você citou, vários eventos. Então, a gente vai estar falando várias vezes seguidas de eventos como esse. Os lutadores vão estar lutando por uma representatividade muito grande. Realmente, se você E, conseguir assistir o evento, não vai estar perdendo tempo. Vai realmente estar vendo lutadores que vão estar dando o seu máximo. e só a última coisa que só que alongou um pouco, né? Sei disso, é que na quinta que vem tem a estreia do Bellator na CBS, ou seja, na semana que vem o Bellator já estará na quinta. Né? Então, vocês ficam de olho aí no podcast. Assim que sair um podcast, você assiste a prévia, porque na quinta tem já o primeiro evento do Bellator, né? O Bellator 247 com Paul Daly enfrentando Derek Anderson. Então já fica nessa prévia aí. Sim, então, Bellator crescendo e como é MMA de AZ, a gente vai falar de todos os eventos. Mas Isso aí. agora, voltando a falar sobre o UFC, chegou a hora. UFC 253, Israel Adesanya versus Borrachinha. Demorou, mas chegou. Acredito que a luta do ano chegou. Então, queria que você fizesse as honras falando o que você pensa do evento, quais são os seus destaques, até porque, honestamente, praticamente todas as lutas aqui para mim são destaque. O card principal, todas as lutas são interessantes, tem lutadores fortes, lutadores conhecidos, tem a Ciara Eubanks, que a gente não cansa de falar dela, todo podcast a gente está falando de alguma luta dela. Então, queria que você pode fazer os seus destaques para a gente já começar falando sobre o UFC do próximo sábado. Então, eu vou começar pelos destaques do card preliminar e subindo. Uma coisa interessante sobre esse evento é que um evento que não tem grandes nomes, né, Rafinha? Tipo assim, em termos de pay-per-view, né, nomes veteranos que disputaram o cinturão, você vai ver o Diego Sanches isolado aí no card preliminar, você vai ver o Dominique Reis na luta principal, o Ian Blachowicz, né, e o Adesanya e o Paulo Porrachinha, ou seja, são nomes
são poucos grandes nomes, né? Mas a questão toda é que o evento ele é atrativo, porque a maioria dos lutadores que estão no card são lutadores que vêm de sequências de vitórias, né? Por exemplo, o cara Curry France, peso mosca, vem de uma vitória, vai enfrentar o Brandon Royval, que também vem de 3 vitórias no Ultimate. Então, vem de uma vitória no Ultimate e 2 no LFA. É um peso mosca campeão do mundo pelo LFA. Então, é uma luta que quem vence já fica com 2 vitórias seguidas na categoria peso mosca. Já encosta lá no top 5, no top 10. Você encosta. Aí você tem a Kathleen Vieira, brasileira. Vai enfrentar o Ciara Banks. A Kathleen vem de derrota, mas é uma lutadora muito empolgante. Né? Perdeu para Irene Aldana, mas já venceu a Kate Zigano, Sarah McKeown, Ashley V. Smith, ou seja, só venceu lutadoras top da categoria peso galo. Aí a Ciara Banks vem de vitória. Aí você vai ver no card, no início também do card principal, você vai ver o canadense Roykan Dayudu, ex-WSOF, vem de 4 vitórias seguidas, 4 vitórias no Ultimate, venceu o Júlio Arce, Yoshinori Ihori, venceu o Kali Bonichak, venceu o Austin Arnett, ou seja, venceu de 4 em sequência no Ultimate. Você sabe que é difícil você ter uma sequência dessa no Ultimate, na categoria peso pena, que também só tem lutadores, né, selvagens. Aí você vai também ter o Zubaira Tuglov, que é o cara que vem com uma vitória, vem de uma vitória agora, venceu o Kevin Aguilar recentemente em fevereiro, e vem de empate contra o Ronnie Murphy, entendeu? Então, ou seja, são lutadores que vêm sempre na sequência. No caso de Pinar, tem o australiano, tem o neozelandês, Brad Reed enfrentando o brasileiro Alex da Silva, o Brad Reed vem de 4 vitórias seguidas. Então, é outro cara. Tem o veterano Diego Sanches enfrentando o Jack Matthews, né? O Shannon Young enfrentando o Ludwig Klein. Então, é uma galera muito boa, né? Meio pesado tem a estreia tem o Alexa Camur, que vem de 10 vitórias, vem para sua segunda luta no UFC, entendeu? Venceu o Justin Ledges, que é um porteiro. Todo mundo que chega no UFC pega o Justin Ledges, você já imaginou. Então, já vem também, vai enfrentar o William Knight, que é um outro cara, outro fruto do Dana Cortez do Cid. Se o Alexa Camur vence, já é 2 vitórias seguidas no meio pesado, a gente já começa a imaginar coisas, que o cara vai ser um top 15 ou não. Então, é um evento muito, muito bacana nesse sentido, né? Muitos lutadores caminhando, mas já está com a sequência de vitórias, né? Então, isso que eu acho interessante. O destaque vai todo para a luta do ano entre a Adesanya e Paulo Borrachinha, o duelo de Invincibles, né? Os 2 invictos, os 2 undefeated. Então, vejo um pouco favorito pro Adesanya, já te falo, porque acredito que essa luta a gente vai ter um pouco de trabalho na concordância. Vejo o Adesanya como favorito por ele ser um contragolpeador e o Borrachinha por ser aquele cara ofensivo, por ele ser aquele lutador ofensivo. Promete ser uma luta muito bacana. Os 2 primeiros minutos, eu acho difícil de ver uma luta empolgante nos 2 primeiros minutos. A gente vai ver uma luta bastante estudada. Depois dos 2 primeiros minutos, vejo uma luta já que vamos tentar pontuar para ver quem ganha o round. Vejo em 2 cenários. Primeiro cenário, uma luta do Adesanya entrando e saindo muito bem do Borrachinha. O Adesanya tem uma boa defesa de quedas. Ele tem 20 centímetros a mais que o Borrachinha na questão da envergadura. Então, vejo esse ponto como um ponto muito bom para o Adesanya. Na minha opinião, o Borrachinha não enfrentou ninguém no UFC com uma trocação do Adesanya. Uma coisa que eu falo o Adesanya, o Borrachinha, com todo respeito, venceu o Will Romero, decisão unânime, venceu o Ryan Hall por nocaute, mas o Ryan Hall, Johnny Hendricks e o Alu Bongbozo, na minha opinião, não se comparam com o Israel Adesanya. Se juntar os 3, não tem a trocação da Adesanya. Minha opinião. Então, acredito que o Adesanya é o adversário mais perigoso que o Borrachinha enfrentou em pé. O Borrachinha dá espaço, gosta da trocação franca. Contra o Romero. O Romero cansou de acertar jab nele o tempo todo. A questão o jab. Jab direto, cruzado, overhand. O Israel Adesanya e chute em pé, o Adesanya tem uma variedade no seu jogo. Né? À toa que ele nocauteou o campeão Robert Whittaker para tomar o cinturão. Então vejo o Adesanya com muito mais armas nessa situação ofensiva, e vejo o Borrachinha ainda nesse ponto de vista em pé, deve sofrer bastante. Outro cenário pro Borrachinha seria o Borrachinha conseguir grudar o Adesanya, aquele jogo perdurar primeiro, segundo, terceiro round,
cansando, fazendo aquele jogo de geometria, aquele jogo de clinch, né, fazendo o dirty box, o clinch, o boxe sujo, aquele clinch no Muay Thai. Então, tentando pressionando o tempo todo na grade, forçando o Israel Adesanya a cansar os braços. Pode ser esse jogo, mas esse jogo também de fazer também cansa o Borrachinha, apesar que ele acredito que ele deve estar bem super preparado para a disputa do cinturão. Vejo ele fazendo esse jogo, ele cansando no primeiro, segundo round, terceiro round, implementando esse ritmo aí o tempo todo em cima do Adesanya, pode conseguir um nocaute técnico no terceiro ou quarto round. Pode, quedando depois, que o Adesanya tem uma boa defesa de quedas, repetindo, pode conseguir. Acredito que esse é o cenário. Hoje, vejo 60-40 Israel Adesanya. Dominic Reis e Ian Blachowicz, a mesma coisa, o mesmo cenário. O Ian Blachowicz, veterano, 37 anos, vive o seu melhor, é o ápice da carreira dele. Essa é a luta que ele já imaginou na carreira dele toda, acredito, o polonês. Veterano do KSW. Vai enfrentar o Dominic Reis, que tem uma trocação muito eficiente, tem um boxe muito limpo na categoria meio pesado do Ultimate, né? À toa que deu muito sufoco ao Johnny Bones Jones, né? Alguns dão até vitória para ele naquela luta. Vejo ele muito mais leve, muito mais solto que o Ian Blachowicz. Os 37 anos, acredito que deve pesar. O queixo do Blachowicz não é e nem foi o que se compara ao seu início de carreira. Então vejo o Dominic Reis nocauteando entre segundo ou terceiro round o Ian Blachowicz, uma luta que deve se desenrolar em pé. Não acredito que o Blachowicz irá tentar quedá-lo, o Dominic Reis, pode até tentar, mas eu acredito até no jogo inverso do Reis quedando o Blachowicz. Esses são os meus destaques. Penso bem próximo disso. Acredito que o Adesanya é realmente favorito, porque ele realmente tem mais lutadores impactantes no seu cartel. Um lutador que conseguiu trocar em pé com o Anderson Silva, coisa que ninguém na história fez. Na minha opinião, ele foi inferior na questão de repertório. O Anderson foi superior a ele, mas na questão de movimentação, ritmo, frequência... Eficiência também. Ritmo e tudo mais, porque o Anderson ele guardava força para soltar em um golpe e desse golpe tentar pegar o Adesanya. O Adesanya não, distribuía força, organizava, enquanto isso o Borrachinha não. O Borrachinha é um lutador que vai vir para tentar usar muita agressividade, muito golpe intenso, e diferente do Anderson, ele não vai poupar energia. Na luta dele contra o Romero, ele estava morto. Ele não, se você falar assim, Borrachinha, tem pra mim até 10. Ele ia falar, já 30 vezes o ar, 2. Porque ele não aguentava. Porque ele realmente deixa tudo ali dentro. Então, por isso que eu acho que sendo uma luta de 5 rounds, uma luta mais longa, o Adesanya é favorito por isso. Se ele conseguir anular, movimentar e fugir disso, ele vai fazer com que o Borrachinha seja uma presa fácil. Porém, tem uma coisa importante, que o Adesanya não fez nenhuma luta empolgante no UFC ainda. A luta dele contra o Anderson foi muito mais empolgante, porque a gente viu o Anderson Silva fazendo o que a gente não pensou que ele poderia fazer, do que pelo nível do Adesanya. O Adesanya fez mais do mesmo. A luta dele contra o Gastelum foi uma lutaça, mano. Sim, foi uma grande luta. Porém, foi uma luta em que ele fez algo que a gente já imaginaria de um cara que vai ser campeão. Porque ele foi campeão, ele frustrou todo mundo com a luta dele contra o Romero. A gente foi ver a luta dele contra o Romero empolgado, falou assim, cara, o Adesanya vai matar o Romero, vem de 2 derrotas, vai tirar pra nada e já era. Não foi o que aconteceu, ele fugiu, ele correu, o Romero ficou no casco de tartaruga e não fez nada o Adesanya. O Adesanya não entrou. Então, por isso que eu acho que se o Borrachinha entrar com uma estratégia, se proteger, guardar um pouquinho de energia, entrar com toda a força e sair, vai ser perigoso. Se ele tentar entrar pra trocação rápido, tem a chance de acertar 2, 3 e o cara cair, porque até hoje ninguém acertou o queixo do Adesanya. Mas também tem a questão do Adesanya poder encaixar a mão no Borrachinha. O Borrachinha também, até agora, ninguém acertou a mão na cara dele que não fosse o Romero. E o Romero acertou e fez ele cansar. O Gastelum não acertou o knockdown no Adesanya, não? Eu lembro do Adesanya ter acertado o knockdown no Gastelum, mas acredito também que acertou, não? No primeiro round. E aí depois, porque eu lembro na luta entre Gastelum e Adesanya, que o Adesanya virou a luta. Não sei se você lembra, foi um lutaço. Foi o UFC 236, eu não esqueço. Agora, eu não sei, eu acredito que o Gastelum
ele deu um knockdown no Adesanya no primeiro round. Você não lembra também, né? Não, eu lembro que foi uma luta boa. Foi um lutão. Que o Gastelum começou melhor. Mas Isso. eu lembro de entrar uma direitada do Gastelum, mas eu não lembro de knockdown agora. Eu lembro que teve uma hora que o Gastelum estava muito melhor e entrou uma mão e o Gastelum meio que desequilibrou e foi caindo. Aí dali pra frente o Gastelum não lutou mais. Mas de knockdown agora eu não lembro de cabeça. Eu acredito que houve sim, mas eu também não posso ter a certeza. Só a gente analisando de novo, né? Vendo de novo. Então, esse cenário. E outra coisa, mano, pra mim eu acho que vai ser a vitória do Borrachinha, eu acho que vai ser mais impactante a questão, não só da vitória. Sim, que a vitória é importante, vai render o cinturão. Mas a questão toda é que o Borrachinha, ele vai ter que fazer, além disso, a performance da vida dele. Porque se você parar pra pensar, ele enfrentou o Lua Bongbosa, um striker, Ryan Hall, um striker, Johnny Hendricks, era um wrestler, mas se baseou no seu boxe e na sua canhota. Ou seja, ele pegou caras que, tecnicamente, tomou o strike para si e se tornou, incorporou-os, né? Incorporou os caçadores, né? E nessa questão de enfrentar mais um strike qualificado como o Adesanya, o Borrachinha vai ter que fazer, além do seu jogo, fazer o seu jogo de pressão funcionar, vai ter essa questão, como você falou também, do gás. E tem outra. O Adesanya, ele tem golpes bem coloquiais, né? Então, entradas e saídas rápidas, frenética, em certos pontos, mas também tem uma boa defesa de quedas também, como a gente tinha te falado. E aí tá o ponto. Se o Borrachinha consegue vencer essa luta por 5 rounds, que na minha opinião seria a maior surpresa dessa luta, eu vejo, na verdade, os cenários ou o Adesanya vencendo o Borrachinha por TKO ou por decisão. Já o Borrachinha, eu só vejo o Borrachinha vencendo por TKO. Então, esse é o cenário. Se o Borrachinha, para mim, vencer o Adesanya por decisão, mesmo que seja decisão dividida, acho que vai ser a maior performance do que um nocaute no primeiro round. Se é que você conseguiu me entender. Eu acho que o Borrachinha vai ter que tentar fazer com o Adesanya o que o Adesanya fez com o Whittaker. O Whittaker caiu muito rápido. Foi uma luta muito impactante, mas não foi uma luta cativante em relação ao desempenho. Óbvio que um nocaute contundente como aquele é algo amedrontador, mas não é a questão do desempenho. Acho que eu sinto falta do desempenho do Adesanya. Sabe aquele domínio de octagon, aquela questão que o John Jones tinha, que é o seguinte, eu não estou correndo risco, mas eu estou oferecendo risco ao adversário toda hora, fazendo o quê? Pontuando e levando o meu round. Eu não vejo o Adesanya conseguindo fazer isso. O Adesanya é aquele lutador que conecta ótimos golpes, tem um desempenho muito bom em relação a números, mas esses números não refletem uma intensidade durante a luta. Então, acho que se o Adesanya conseguisse imprimir essa variedade, minimamente um pouquinho de wrestling para poder organizar uma queda, organizar alguma coisa, garantir um round, seria muito bom. Porque o Adesanya realmente não tem nada de jogo agarrado de chão. E o Borrachinha tá com o Minimin, o Hector Barracin e com o Chegou. Ali. Isso mesmo. Elite. Elite. A prova disso é o Patrício Pitbull. Pra mim, o melhor lutador fora do UFC. O melhor lutador fora do Ultimate. O Patrício Pitbull é treinado por ele, o Eric Barracin. A gente tem muita visão dele do Tuff, que o Verdun brincava com ele, a gente falava, pô, o cara baixinho, não sei o que e tal, mas não, o cara é realmente bom demais. O Capitão América, né? Capitão América. E o Borrachinha já tem um bom jiu-jitsu. Ele é coordenado pelo Valide. O Valide que é um fera do jiu-jitsu. Não é botar um aluno dele para colocar um treinador qualquer de jiu-jitsu. Agora com a luta olímpica junto com essa turma do barulho aí é nível altíssimo. E aí entra uma questão que eu vejo muita gente falar assim: então quer dizer que o Borrachinha pode organizar uma situação para derrubar o Adesanya? Não, eu acho que é o contrário disso. Se o Borrachinha for para tentar derrubar o Adesanya, ele vai cansar, porque ele vai ter que fazer isometria, talvez o braço dele canse. Mas se ele tentar uma queda, não mantém essa isometria, tenta a queda, prende,
clinch um pouquinho pra ludibriar o adversário, e depois disso vai deixando o cara na dúvida. Pô, será que ele vai vir na minha perna? Será que ele vai vir? Aí finta, na hora certa, encaixa um golpe, faz alguma coisa. Eu acho que isso é interessante a gente pensar aqui. Não necessariamente vai ser ele agredir o adversário, mas fazer o adversário sair da zona de conforto. Eu, até nesse cenário, eu vejo o Borrachinha tomando o controle do octagon, na minha visão. Porque nas minhas últimas lutas, nas últimas lutas que eu vi, o Adesanya, ele tomou conta de ser o campeão, ele falou assim, pô, sou campeão, eles que venham e tomam o cinturão. Né? Então ele incorporou o contra-golpeador assim como o Anderson Silva era. O Anderson Silva dificilmente tomava a iniciativa. Era todo mundo que era desafiante tomava. A luta contra o Demian, que o Demian esperou ele, foi uma luta chata, né? Uma das piores, né, todo mundo diz. É considerado uma das piores lutas. Então, é nessa questão que eu acho. Acho que o Borrachinho vai tentar tomar o centro do octagon. E se ele fizer isso, é outro cenário também. Como você falou, né? Ele tenta quedar esporadicamente, não é isso? Ir lá, trocou, 2, tenta uma perna, tenta um single, opa, vamos dar um double. Mas pelo que eu vejo, do jeito que a luta, e eu acredito que o Borrachinha tem uma personalidade forte, eu acredito que ele vai tentar imprimir o ritmo alucinante que ele tentou imprimir contra o Romero. Sim, concordo. Acho que é estratégia. Se ele conseguir ter uma boa estratégia, ele vai conseguir deixar o Adesanya fora da zona de conforto. Agora, falando um pouquinho sobre Dominic Reyes e Ian Blachowicz, acho que vai ser uma luta boa também. Acho que o Reyes é favorito, porque o Reyes tem uma sequência boa, teve a luta dele contra o John Jones, que ele realmente imprimiu um ritmo bom. Então, na minha opinião, tanto o Reyes quanto o Thiago Marreta enfrentaram um John Jones que lutou pro gasto, não lutou. E a questão do Blachowicz, eu acredito que ele vai tentar quedá-lo, além de ter a seu favor a faixa preta de jiu-jitsu, né? O Dominic Reyes é faixa azul, porque o que acontece? Em pé, mesmo o Blachowicz tendo um arsenal, né, na trocação também, um cara que vem do Muay Thai, um cara bem forte, tecnicamente tem boa combinação, um cara, e como eu já tinha também comentado, e você também terminou de pincelar aí, que é um cara que tem um queixo, né, deteriorado também durante sua carreira, são 37 anos, são guerras, foi nocauteado pelo Thiaguinho, pelo Thiago Santos, né, sofreu muito nocaute, foi nocauteado por Soko Joe, então sofreu muito com isso, e fora que as lutas deles contra Cummins, a Gustafsson, Corey Anderson, de Manu, ele sofreu em pé, que era teoricamente o Wesley, né? Ele sofreu em pé e depois foi quedado logo em seguida. Ou seja, até a questão da absorção de golpes, o Blachowicz sofre com isso desde muito novo também. Então, mesmo ele me vendo no seu ápice,
O único cenário que eu vejo é ele tentando botar para baixo o Reyes. Mas será que o Blachowicz consegue tentar fazer uma queda esporádica, como a gente comentou com o Borrachinha, contra o Reyes? Reyes 30 anos, gás novo, será que consegue? Para mim seria uma maior zebra do card, uma das maiores zebras se o Blachowicz vencer essa luta. E eu acredito que só vence em questão ou vencendo na decisão ou um TKO. Daquele jeito, quedando e aí martelando até achar a posição e nocauteando. Vai no double, isso aí. É. É, é. Então, a questão do Blachowicz, eu acredito muito também que essa luta pode decorrer em pé. Eu acredito até muito nisso. Para mim, a luta vai ser toda em pé. Toda em pé. Só a última pincelada aqui, acredito que vai ser isso mesmo. A luta vai se transcorrer em pé e quem tem o melhor boxe e o queixo vai segurar a onda. E aí vai ter mudança de nível, né? O primeiro round, acredito que esse vai ser o cenário. E aí o Blachowicz, a partir do segundo, ou o Rei vai tentar fazer algo. Eu acredito que vai ser nesse ponto. Eu acho que vamos tentar primeiro experimentar. Vamos ver quem tem a melhor mão, quem tem a mão mais pesada. Vamos sentir um ou outro. Eu acredito que vai acontecer isso no primeiro round. Não, o veterano Diego Sanches, né? Tentando mais uma vez uma luta, né? Com seus métodos de treinamentos bem mirabolantes e esquisitos, né? Com o Joshua Fabia, né? Que é o treinador deles, né?
Até vi um vídeo dele essa semana, o Joshua Fábio correndo atrás dos lutadores com a... Né? Então, olha o nível que o Diego Sanches chegou, o veterano chegou. Ele que vai estar nesse card preliminar do UFC 253, vai estar perdido nesse card preliminar, né, do UFC 53, vai pegar o Jack Matthews, uma luta bastante difícil para ele. Vejo o Matthews como favorito, né, e para mim, na minha opinião, o Diego Sanches é outro que está fazendo hora extra, né, 42 lutas de MMA, então, apesar que só foi nocauteado 4 vezes, mas foi muita luta que ele fez, muita luta mesmo visceral, principalmente contra o Gilbert Melendez, fez um lutão. Então, é mais um aí que tá perdido nesse card preliminar do UFC 253 na Ilha da Luta. Galera, quero agradecer a contribuição de vocês aí, ouvintes, escutando, dando aquele apoio, né, no MMA de AZ, pessoal do TV Fight, né, agradecer também a Deus, principalmente por tudo, por mais essa oportunidade de estar aqui gravando, falando, né, e agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito em nossas vidas, e estamos aqui falando desse esporte que a gente gosta, que vem sendo um dos destaques nessa pandemia, né? O UFC, que o UFC vem fazendo o trabalho, né, de ter a Ilha da Luta, ter aquela bolha lá em Las Vegas, né, no UFC Apex. Então, só para deixarem seus fãs ainda bem confortáveis, né, em casa, assistindo os pay-per-views, assistindo os Fight Nights na ESPN, e no canal Combate no Brasil. Então, é um prazer gravar, falar sobre MMA, né, e vamos aí já quarto episódio, quarto capítulo na conta, e logo a gente está chegando a 100, 200, 300, quem sabe, né, em outras plataformas também. Então, agradecendo a Rafinha mais uma vez aí por esse show na redação, na forma como conduz o podcast que vem sendo bem apresentado aí, e confesso que não esperava o quarto episódio, mas estamos aí, entendeu? Firmes e fortes, falando que a gente gosta, mesmo em meio de contratempos, em meio de atividades de ambos os lados, tanto eu, tanto você, a gente está sempre aí gravando, se comunicando e mantendo esse relacionamento aí de amigo e também de luta, né, comentando luta, falando que a gente gosta. Tchau, tchau.